A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Olá, que bom que você veio. Essa é a TV Lima Júnior, o seu canal de estudos. Eu sou Lourdes Souza e hoje vamos continuar a falar sobre a estrutura geológica do nosso planeta, parte 3, crosta terrestre, as terras emersas. Assista à videoaula e responda na plataforma de estudos. Por que no Brasil não há dobramentos modernos? Na sala germinal, responda ao exercício online. Bons estudos. Estrutura geológica. Relembrando conceitos. A crosta terrestre é a camada superficial da Terra, aquela que se manifesta externamente e que é composta por rochas e minerais. Está dividida em crosta continental e crosta oceânica. Crosta continental, as terras emersas, possuem espessura que oscila entre 20 e até 70 km, e a crosta oceânica, espessuras que variam entre 5 km e 15 km. Processo geológico é o conjunto de ações que promovem modificações da crosta terrestre, seja em sua forma, estrutura ou composição. Os processos geológicos que ocorrem dentro do planeta nós chamamos endógenos, dentro, e sobre o planeta, exógenos, fora, podem ser reunidos num ciclo de processos que agem continuamente sobre o material rochoso. São os processos geológicos endógenos, o tectonismo, que atua através da orogênese e da epirogênese, e o vulcanismo. São processos geológicos exógenos, o intemperismo e a erosão. Nossa aula de hoje será sobre os processos geológicos que ocorrem nas terras emersas. Nas terras emersas, a crosta terrestre é formada por 3 tipos de estruturas geológicas, caracterizadas pelos tipos de rochas predominantes, seu processo de formação e sua idade geológica. Essas estruturas são os crátons, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Crátons. Os crátons, também conhecidos como escudos cristalinos ou maciços antigos, são formações geológicas antigas formadas nas primeiras eras geológicas do planeta. Eles são compostos por rochas cristalinas, aquelas cujos minerais se cristalizaram quando o magma esfriou. Podem ser tanto magmáticas quanto metamórficas. Os crátons são divididos em 2 tipos de estruturas, os escudos cristalinos e as plataformas. Na verdade, essa é uma questão de nomenclatura. Quando as rochas do cráton afloram, ou seja, ficam expostas e submetidas aos agentes de erosão, recebem o nome de escudo, e quando estão cobertas por outras estruturas, recebem o nome de plataforma. Os crátons apresentam uma elevada quantidade de minerais metálicos como ferro, ouro, manganês, prata, cobre, alumínio e estanho, e também apresenta minerais não metálicos como granito, ardósia e o quartzo. São as formações mais desgastadas da crosta terrestre e que contam com as rochas mais resistentes,
são as bases, as estruturas que suportam o relevo e não deve ser confundido com este. Estas áreas estão longe das bordas das falhas tectônicas. Nelas atuam as forças epirogenéticas, relembrando, movimentos verticais que provocam falhas, com soerguimento ou rebaixamento de terrenos. Na área soerguida, segundo a linha da falha, os blocos do território mais elevado são chamados de host e as áreas rebaixadas de graben. O relevo tem formato arredondado, gastos pelos agentes exógenos, lembrando, erosão e intemperismo, e costuma abranger, em geral, regiões de planaltos com baixas altitudes e também algumas depressões relativas. Bacias sedimentares. São as áreas mais baixas. Começaram a se formar a partir da era paleozoica. São resultados da acumulação de sedimentos, partículas rochosas, provenientes do desgaste destas rochas, formando várias camadas de rochas sedimentares. Quando as rochas se desgastam em função da ação dos agentes externos ou exógenos de transformação do relevo, eles dão origem aos sedimentos. Esses sedimentos são carregados pela movimentação do ar e principalmente pela água, tanto do rio quanto das chuvas. Assim, pela força da gravidade, eles tendem a ser levados para as áreas mais baixas e acumulam-se ali. Então, com o passar de milhões de anos, estes sedimentos acumulados vão sendo sobrepostos por mais e mais conjuntos de novos sedimentos, que vão exercendo um peso cada vez maior. Assim, as camadas mais inferiores vão sendo esmagadas por uma pressão que está sempre aumentando, fazendo com que as partículas de rochas unam-se, formando as rochas sedimentares. À medida que esse processo vai se repetindo ao longo das eras geológicas, mais e mais camadas de rochas sedimentares vão se formando. Quando elas ocupam grandes áreas e significativas profundidades, temos aí a formação das bacias sedimentares. No processo de formação das bacias sedimentares, muitos restos de animais mortos e materiais orgânicos foram soterrados, quer dizer, cobertos pelos sedimentos. Dependendo das condições de temperatura e pressão, parte desses materiais são conservados, originando assim os fósseis. Nessas estruturas se formaram importantes recursos minerais energéticos, como o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Quando a pressão e as temperaturas são altas, a tendência é que os restos de materiais orgânicos tornem-se líquidos e, dependendo das condições de armazenamento, esse material se acumula e se transforma em petróleo. São as mais extensas das estruturas geológicas e recobrem cerca de 70% do relevo terrestre. Os sedimentos ali depositados são ótimos indicadores das idades dos terrenos, dos climas do passado, os paleoclimas, da fauna e da flora que existiram, além de muitos outros dados de determinada área ou região. Dobramentos modernos. Os dobramentos modernos são também conhecidos como cadeias orogênicas ou cinturões orogênicos. Os dobramentos modernos são as áreas mais altas do planeta e começaram a se formar no período terciário da era Cenozoica. São trechos da crosta de formação geológica recente, composto de rochas menos rígidas, situadas relativamente próximas às zonas de contato entre placas, que são as zonas de convergência, chamadas zonas convergentes. Devido à pressão de uma placa sobre a outra, essa parte da crosta dobra-se num processo lento, orogênese, dando origem a cadeias montanhosas como a Cordilheira dos Andes, do Himalaia e a cadeia dos Alpes, que apresentam elevadas altitudes
e forte instabilidade tectônica, ou seja, terremotos e vulcões. A parte convexa do dobramento é chamada de anticlinal e a parte côncava é chamada de sinclinal. Por serem formações geologicamente recentes, os dobramentos modernos sofreram em menor grau a ação dos agentes exógenos ou externos de erosão, de transformação da superfície da Terra, o que ajuda a explicar o fato de o seu relevo ser bem mais acidentado. Trata-se, portanto, de terrenos jovens e instáveis geologicamente, com predominância de rochas sedimentares que se moldaram às pressões horizontais da crosta. Nos dobramentos modernos, encontramos minerais metálicos e não metálicos. Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.